mais uma vez juntos, né? Aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. E esse tema eu resolvi trazer porque eu passei por vários problemas, né? Em relação à oração. Muitas vezes a gente fica confuso em relação a como e quando Deus responde ou não às nossas orações. O que acontece para que Deus responda, não responda? O que faz com que Deus demore às vezes, né? Deus nunca demora, né? Mas a nossa visão, às vezes há uma demora. Então aqui dentro da palavra a gente vai dar uma olhada juntos, aprender juntos, como que as orações têm resultado, têm respostas e o que acontece para que elas não tenham respostas, né? Esse incômodo que chega pra gente às vezes. Eu não estou muito preocupado nesse vídeo, tem outros vídeos no canal, mas nesse em específico, eu não me preocupei muito com a questão do tempo. Por quê? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente essa pergunta está na sua mente, no seu coração. O que está acontecendo que Deus não está respondendo às minhas orações? O que está acontecendo? Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos ter pressa de sair da presença dEle, né? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, desde que o Espírito Santo passe a informação que ele tem para passar. Algumas vezes eu me vi em situações que eu não tinha resposta e eu adorava quando eu assistia alguma ministração, ouvia alguma palavra que trazia uma resposta daquilo que estava me incomodando, né? Então eu orei a Deus, nesse vídeo aqui eu orei a Deus antes de começar também, para que realmente fosse tudo da parte do Senhor, nada da minha parte, para que você realmente ouça aquilo que o Senhor, na palavra dele, tem de resposta para você e para mim também, certo? Então muitas vezes a gente vê aí, né, que essa pergunta surge na nossa mente, né? Deus deixa de responder orações, né? Existe essa possibilidade de Deus deixar ou não de responder às nossas orações, né? O que acontece nesse processo? A gente vê junto aqui como ter a certeza de uma oração respondida. Qual é o caminho que a Bíblia nos traz para que eu tenha certeza de uma oração ser respondida ou não? Antes de até passar para o próximo slide aí, hoje de manhã me veio isso ao coração. Nós conseguimos ler a Bíblia, nós conseguimos às vezes ir para a igreja, mas você percebe, pelo menos comigo é assim, a maior dificuldade que tem para nós é a de orar. Orar significa o quê? Ter dependência do Senhor, né? Quando eu não oro, eu estou dizendo no reino espiritual que eu não acredito muito que Deus pode me dar aquela resposta. Então, às vezes eu tento de várias formas, por vários caminhos, e quando nada dá certo, agora eu vou tentar o último, né? E Deus não quer que ele seja o último. Existe na Bíblia as primícias, Deus quer ser o primeiro em todas as coisas, principalmente na comunhão, quando nós precisamos de algum resultado, né? Então ele quer que nós busquemos ele em primeiro lugar, né? Jesus ensinou a gente a amar a Deus sobre todas as coisas, ele vem antes que tudo, né? As primícias têm que ser para ele, né? A primeira pessoa a ouvir os desejos do nosso coração, as nossas lutas, enfim, os nossos sonhos, Deus gosta que seja Ele o primeiro em tudo na nossa vida. Então a oração, em primeiro lugar, ela nos leva a depender dEle. Então é um exercício que nós vamos fazendo, a gente vai tirando a confiança em outras coisas, que essas coisas na maioria das vezes não funcionam, ou é a confiança no trabalho, ou é a confiança no médico, a confiança no amigo, a confiança, às vezes até no pastor. Eu não estou dizendo que nada disso tenha que ter confiança, tem que ter sim. O pastor é algo que é uma pessoa levantada por Deus, os médicos também, a medicina, foi Deus quem criou a medicina, então não tem nada de errado a gente confiar na medicina, confiar no pastor, confiar em outras coisas, não há problema, desde que o primeiro a ser acionado seja o Senhor, ok? E aí nós vemos aqui, o primeiro ponto, né, que nós percebemos juntos na palavra, para uma oração ser respondida é a persistência na oração com fé. O texto de Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então eu tenho que crer em duas coisas na minha oração. Então o primeiro ponto é a persistência na oração, é persistir, não é eu orar hoje
e achar que amanhã eu não preciso orar mais. Não, Deus quer habilitar em nós a comunhão diária com Ele, né? No Éden, Deus ia ter com Adão todos os dias, né? Ele gosta, Ele zela por essa comunhão diária, né? Então muitas vezes nós oramos 5 minutinhos, 1 minutinho e achamos que é um self-service, né? Deus tem que ir lá, Ele é o nosso mordomo, a gente pediu o imediatismo, né? E Deus não trabalha com imediatismo, Ele quer que nós tenhamos um processo de comunhão com Ele mesmo, né? Uma amizade, né? Algo que a gente tenha prazer. Então, eu tenho que ter persistência na oração e além de ter persistência, tem que ser com fé, porque Ele recompensa. Então, eu tenho que crer, em primeiro lugar, que Ele existe. Isso até é fácil de se fazer, né? Acreditar que Ele existe é mais fácil. Mas além de acreditar que Ele existe, eu tenho que acreditar também que quando eu oro, Ele vai responder minha oração. Aqui a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6. Eu tenho que crer que Ele existe e tenho que crer também que Ele presenteia aqueles que debruçam nele, ok? E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho que ter um motivo alinhado à vontade de Deus. Então, muitas vezes nós oramos com coisas que não tem nada a ver com a palavra, né? Então, todas as vezes que eu procuro a Deus, é só por motivo próprio. Motivo próprio, motivo próprio, motivo próprio. Não que isso seja errado também. Mas Deus não quer que nós sejamos conhecidos, um conhecido do bairro, um conhecido do trabalho. Não, Ele quer que nós sejamos filhos, né? E um filho, ele tem o rosto do pai, ele tem os trejeitos do pai, ele tem a mente do pai. Então Deus quer que nós tenhamos orações alinhadas à vontade dele, aos planos dele. Então muitas vezes nós oramos com coisas que sempre estão fora do projeto de Deus. Não estou dizendo todas, às vezes eu estou orando por uma enfermidade que eu tenho, ou algum parente, ou uma necessidade no trabalho, ou finanças, não tem problema algum. Mas eu quero, por exemplo, me formar na faculdade, né? Para quê? Existe um projeto em cima desse curso onde eu vou honrar o nome de Deus? A Bíblia diz assim, quer comai, quer bebai, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, traduzindo, tudo que você fizer tem que ter uma intenção final do nome de Deus ser glorificado através daquilo. Então, o que eu estou orando, de alguma forma, o nome de Deus vai ser exaltado no final com essa resposta? Ou não? É só para mim? Ah, eu quero um carro novo. Para quê? Ah, porque no meu bairro todo mundo tem um carro novo, ou no meu condomínio. Tá, mas e Deus foi exaltado aonde aí? Né? Ah, eu quero um aumento. Tá, você quer um aumento? Para quê? Só para você poder viajar muito agora ou comprar as roupas que você quiser, tá? Mas esse dinheiro, parte dele vai servir para você investir na obra de Deus, trazer um casal, trazer alguém na sua casa, proporcionar um jantar, um café da manhã, um café da tarde, e que com esse valor você possa exaltar e glorificar o nome de Deus? Ou não, eu quero um aumento só por ter, só para falar para todo mundo que eu ganho bem. Então, o primeiro é a persistência na oração com fé. O segundo é um motivo alinhado à vontade de Deus. Tem muitas orações que às vezes elas não têm alinhamento nenhum com a palavra de Deus, ok? Continuando, primeiro, eu vou sempre repetir para ficar frisado aí, persistência na oração com fé, motivos alinhados à vontade de Deus. A palavra oração, ela é a junção de dois verbos, orar e ação. Essa é a ordem. Então, muitas vezes a gente age primeiro e depois vai orar. A gente age sem pedir a Deus uma direção, um conselho, um direcionamento. João 14:26 nos ensina o que a Bíblia diz assim, Jesus diz, né? E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo ele nos ensina, ele nos mostra o que é para fazer, como é para fazer, quando. Ele nos dá essa direção. Mas muitas vezes a gente sai fazendo as coisas sem consultar Deus, né? Então a gente age primeiro e quando dá aquele rolo, aquela confusão, nós vamos buscar o Senhor agora em oração, né? Mas a palavra oração, ela tem uma ordem: orar e depois agir. Eu oro, peço a direção de Deus, espero Ele sinalizar, Ele vai trazer algo ao meu coração, Ele vai usar uma palavra, Ele vai usar uma situação para que fique claro, né? A voz dele de direcionamento, ok?
Continuando aqui, eu gostei desse exemplo, ele ilustra bem. Imagina que você vai no shopping, por exemplo, então tem lá roupas ou um celular, enfim, você não comprou ainda, aquilo não pertence a você. Imagina que você chega no shopping, pega lá um iPhone 12, e aí você pega a chave do seu carro e risca todo o vidro desse celular. Pode isso? Não pode. Por quê? Porque o celular não é seu. Esse celular pertence à loja, ele não é seu. Você não pode mexer naquilo porque aquilo não é propriedade sua, ou uma roupa, enfim, seja lá o que for. Mas quando eu compro algo, aquilo agora passa a pertencer a mim. Se eu quiser doar aquele celular, se eu quiser deixar ele guardado por 10 anos, eu faço o que eu quiser com aquele aparelho, porque agora ele é meu. Fui comprado na cruz, minha vida não é mais minha. Então as minhas orações, elas não podem ser mais orações minhas apenas, porque se eu fui comprado na cruz, se você que está assistindo esse vídeo, se você é um cristão, você foi comprado na cruz. Naquela cruz, né, fomos comprados, diz a palavra, por alto preço. Custou caro a compra da minha vida e da sua, né? Então é engraçado isso, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Então o Cristo agora habita em mim. Então a minha oração, as minhas orações, melhor dizendo, elas têm que estar alinhadas a Cristo, porque se é Ele que vive em mim, a vida que agora eu vivo na fé por aquele que por mim se entregou, então agora as minhas orações têm que estar alinhadas à vontade de Cristo, né? Porque muitas vezes a minha oração está só alinhada àquilo que eu penso. Olha só essa pergunta que interessante. Você já viu um morto, né, desculpa o termo, um defunto, pedindo para trocar de roupas no seu próprio velório? Ele está morto lá e fala assim, olha, fala para a esposa dele, por exemplo, troca essa calça aqui, troca esse sapato, coloca aquele marrom, esse preto eu não gosto. Não existe isso, porque morto não tem vontade própria. Se eu morri em Cristo, então eu não tenho mais vontades próprias. As minhas vontades sempre vão estar alinhadas com a vontade daquele que agora habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus, é aquele que me ensina como eu ser mais agradável a Deus. Então eu não tenho mais vontade própria, entendeu? Então morto, quando eu digo morto, eu não estou dizendo de morte física, morte espiritual. Se eu morri na cruz com Cristo, então agora a minha vida não é mais o Alex que vive, não é mais você que está assistindo aí que vive, agora quem vive é Cristo, então as minhas vontades têm que estar alinhado às vontades de Cristo, ok? Então um defunto, um morto, não tem vontade própria. Se nós estamos mortos, não temos mais vontades próprias. Isso não quer dizer que eu não posso querer ter um carro, uma roupa nova, um celular, não há problema algum, mas eu faço isso em alinhamento com Cristo. Senhor, olha, eu costumo levar muitas pessoas para a igreja, ou eu ajudo as pessoas com cesta básica. Não tem problema algum nós termos as coisas, desde que isso seja para que Deus seja louvado, glorificado, exaltado sempre, tá bom? Continuando aqui, vamos lá, né? Como que a gente vai entender o processo de uma oração funcional? Como que a Bíblia me garante que a oração vai funcionar? Como eu tenho certeza disso? Aqui, alguns vão lembrar, é uma oração até pouco feita nos dias de hoje, né? A oração do Pai Nosso nos ensina a ordem perfeita. Tem uma ilustração que o Espírito Santo me trouxe uma vez, eu gostei muito. Tá entrando até, tá sendo arcaico, né, essa imagem que vocês vão ver agora, de um envelope, uma carta. Né? Antigamente se mandava muito, hoje em dia WhatsApp, e-mail, mas antigamente existia muito isso, né? E a carta, ela tem a parte da frente, né? Tem o remetente e quem está recebendo essa carta também. Vamos ver que a oração do Pai Nosso, ela é uma carta. Nós vamos ver isso juntos. Vamos aqui reler a oração do Pai Nosso e na segunda parte a gente vai entender por que ela é uma carta. Olha só. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa é santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Eu li de forma rápida aqui porque todo mundo conhece bem a oração do Pai Nosso, espero eu, né? Todo mundo conhece bem essa oração, mas olha só que interessante em relação à carta. Na oração do Pai Nosso, vocês estão vendo aí as setinhas, a oração é direta para quem? Então, o remetente ali da carta, para quem essa carta vai ser enviada? Para o Pai Nosso que está no céu. Né? Qual é o assunto dessa carta, né? Olha só que interessante, nós vamos ver a trindade na oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, o foco ao Pai. Santificado seja o teu nome. Então eu já comecei essa carta exaltando o nome de Deus. Venha a nós o teu reino. Como é que o reino de Deus chega até nós? Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então a primeira parte da oração do Pai Nosso é santificado seja o teu nome, em nome do Pai. Venha o teu reino. O reino de Deus vem até nós através de Jesus, é o Filho. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem é que nos ensina a fazer a vontade de Deus aqui na terra? O Espírito Santo. A Bíblia diz lá em João 14:26, que ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo o que Jesus disse. É ele que vai nos ensinando a caminhada diária cristã. Então o Espírito Santo é ele que vai nos ensinando. Então olha só que interessante. É uma carta escrita para Deus, uma carta espiritual, onde Deus é exaltado em primeiro lugar, santificado seja o seu nome. Depois o Filho, venha ao teu reino, é Jesus que traz o reino de Deus a nós, é através de Jesus. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Espírito Santo nos ensina a fazer isso. Agora, em quarto lugar, agora sim, dá-nos hoje o pão de cada dia. Agora eu entro. Eu sou a quarta pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora sim, entrou a quarta pessoa que sou eu. E aí finaliza a oração do Pai Nosso, tudo em mim. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele repete, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, o primeiro passo é dar-nos o pão de cada dia. Então, é pedindo a provisão ao Senhor. Depois disso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Muitas vezes a gente pede perdão para Deus de certas coisas, mas nós não perdoamos ninguém. Quando eu não perdoo, como o perdão vai vir se eu também não libero perdão? E às vezes é difícil liberar perdão. Então, quando eu não consigo liberar perdão de alguma situação, o que eu faço? Senhor, eu não quero ter essa mágoa no meu coração. Eu não quero. Tira de mim, Pai, essa mágoa, tira de mim esse rancor. Então, Deus, quando Ele vai ouvindo essa oração diária, tira, Ele vai extraindo isso do nosso coração. Então, tem que ter essa oração dizendo, eu não concordo se essa mágoa, se esse rancor está no meu coração, eu não acho certo isso estar aqui, porque afinal de contas o Espírito Santo habita aqui, então não tem que ter coisas que são contrárias à vontade de Deus. Depois ele diz, não nos deixe cair em tentação, seremos tentados a todo tempo, então ele deixa, Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então é interessante que, em primeiro lugar, quando eu vou orar, eu procuro a exaltação do nome de Deus, através da obra da cruz que Jesus concluiu, com o ensinamento diário do Espírito Santo. Com o ensinamento diário do Espírito Santo. Eu poderia pular aqui, mas Deus me trouxe ao coração, de voltar no início, né? Nós devemos ter um tempo diário de oração. O que Deus quer de nós é o seguinte, se toda hora que eu orar 1 minuto, Deus for lá e responder, Deus está ensinando para mim que basta eu ter comunhão com Ele diária de 1 minuto que está tudo resolvido. Mas a maior preocupação de Deus não é responder ou não às nossas orações. A maior preocupação de Deus é que nós entendamos a importância de ter comunhão diária com Ele. Por exemplo, eu torço para o Santos, né? Eu não sou corintiano, palmeirense, nem são paulino, mas vamos falar sobre os corintianos, por exemplo. Tem como um corintiano mesmo, por exemplo, não conhecer o hino do Corinthians? É meio impossível isso. Se ele é corintiano mesmo, ele vai conhecer, e assim cada time, cada torcedor vai conhecer o hino do seu time. Então, da mesma forma, como que eu sou cristão e eu nunca oro? Eu nunca leio a Bíblia e eu me considero um cristão.
Então o que Deus quer de nós através da oração não é dar canseira em nós, deixar a gente desesperado, não. Ele quer que nós criemos o hábito de depender sempre dele. Né? A oração diária, a repetição da oração diária, ela nos leva a ter comunhão e intimidade com Deus. Então imagina que você está com fone de ouvido e algum parente seu manda um recado de áudio para você. Na hora você vai falar assim, essa voz aqui eu sei, é do meu pai. Essa voz aqui é do meu filho, eu conheço a voz do meu filho. Essa aqui é a voz da minha mãe. Por quê? Porque você vê tanto aquela pessoa, você convive tanto com aquela pessoa, que você já sabe que é a voz dela. Então, muitas vezes, o Espírito Santo já está falando com a gente, a resposta de oração que nós estamos pedindo, e a gente não consegue saber que é Ele falando. Por quê? Nós não conhecemos por falta de intimidade. Então, a oração diária, a leitura diária, nos leva a ficar íntimos do Espírito Santo, e quando Ele disser, a dar a direção a nós vamos saber, opa, aqui é Deus falando, aqui é o Espírito Santo falando, aqui é Jesus me direcionando. Agora, se eu não tenho comunhão com Ele, então Deus não vai ficar dando respostas para nós, e às vezes muitas vezes Ele até dá por misericórdia e bondade, mas o que Ele quer criar em nós é uma atmosfera de intimidade. Beleza? Para mim e para você. Eu também estou falando com vocês aqui, mas isso serve para mim em primeiro lugar, porque para mim poder passar isso aqui para vocês, eu tive que orar, estudar e buscar na palavra, porque a palavra é para todos nós. Cabeça é só Cristo. Continuando aqui, quando e por que às vezes não funciona? O que acontece para uma oração não funcionar? Qual é o problema em às vezes a gente perceber que não está dando certo? Olha só o que Tiago 4, do 1 ao 18, nos diz. Olha só, essa oração ela é muito clara, nem precisa de explicação, né? Ela é autoexplicativa. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, né? Eu deixei em negrito aqui, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Olha só, não tem porque não pedem. Você não tem isso porque você não tem uma repetição de oração nesse sentido. Vocês não têm porque não pedem. E às vezes até pede. Ele continua aqui. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja, aquela oração, o foco daquela oração é apenas um gosto meu. Em nenhum momento Deus vai ser exaltado através daquela resposta de oração. Então aquilo que vai acontecer, de forma alguma vai exaltar o nome de Deus. Então eu peço para que apenas eu fique feliz com aquela resposta. E Deus não tem nada a ver com isso, Deus não está incluso, Deus não participa de nada aí. Então ele fala, pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros. O que é um adúltero? Quando você casa com alguém, você tem que ter aquela fidelidade àquela pessoa, né? Então, quando eu estou casado com uma pessoa e tenho relacionamento com outra, isso é um adultério. Então, se eu fui comprado na cruz, eu pertenço a Jesus, então eu tenho que servir a Jesus. Minhas orações têm que estar inclinadas a coisas que têm a ver com o reino de Deus. Adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então muitas vezes eu estou no trabalho, ou na faculdade, ou enfim, no meu bairro, e eu vejo todo mundo falando assim, agora eu comprei isso, comprei aquilo, e é um pensamento mundano, do mundão, não tem nada a ver com o reino de Deus, mas eu quero ter aquilo ali porque está todo mundo falando que é legal, não tem nada a ver com o reino de Deus. E Deus sonda o coração e fala assim, filho, filha, você quer isso? Não é porque é agradável a mim, é para você ficar parecido com todo mundo aí fora. Entendeu? Então nós temos que ter esse policiamento aí. Qual é o motivo real no nosso coração daquela oração?
ele fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. É bíblico, né? Vocês estão lendo comigo aí. Vocês não sabem, né? A Escritura diz que o Espírito Santo que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Ele não tem ciúmes, ele tem fortes ciúmes. É interessante imaginar que o Espírito Santo de Deus tem fortes ciúmes de mim e de você. Quem sou eu? Quem é você então? Mas ele tem fortes ciúmes de nós. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Submeter-se a Deus. Resistam ao diabo, porque o diabo sempre vai querer mostrar para nós coisas que não são da vontade de Deus. Ele é campeão nisso. Ele sempre vai apontar, ele vai embelezar ainda mais as coisas que são do mundo, igual lá no deserto, né? A terceira tentação de Jesus no deserto com Satanás foi qual? Ele mostrou todos os reinos e disse assim, ó, se prostrares a mim, te darei todos esses reinos. E não era mentira. Jesus não corrigiu ele dizendo assim, é mentira sua. Então ele tinha capacidade mesmo de entregar aquilo na mão de Jesus, né? Mesmo que provisoriamente. Para que Jesus se prostrasse a ele. Então, ali está escrito, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, né? Não aceite esses convites do diabo para adorar outras coisas, né? Outros focos de oração. E ele continua, e ele fugirá de nós. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Muitas vezes eu sinto falta da presença de Deus, mas eu também não me aproximo dele na oração e leitura diária em comunhão com o Senhor. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é mente dividida? Eu gosto das coisas de Deus, mas eu também gosto das coisas do mundo. Eu repito, você ir num cinema, você ir num jogo de futebol, você ir num teatro, você fazer um churrasco, nada disso tem problema. O problema é quando só essas coisas trazem prazer a nós. As coisas de Deus a gente nunca procura, só procura quando tem uma má notícia, né? Aí a gente começa a procurar Deus, começa a jejuar, começa a louvar, quando as coisas complicam, né? Acontece alguma dificuldade na nossa vida, a gente volta. Deus não quer isso. Deus quer que a gente vá no cinema, que a gente vá no shopping, não tem problema algum, desde que, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, que Ele seja a prioridade na nossa vida e não o resto, ok? Purifiquem o coração é limpar as coisas que estão no meu coração que não agradam a Deus, é limpar aquilo, ok? E para finalizar, eu deixei alguns versículos aqui, eu fui, orei, busquei o Senhor, e tem alguns versículos que falam sobre oração. Eu vou ler de forma rápida, e depois se você quiser pausar e memorizar e reler esses versículos, Mateus 6,6 diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ore ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ele não está falando que talvez, ele está dizendo, olha, se você for para o quarto, fechar a porta do teu quarto, fechar a porta do teu quarto significa ter um tempo a sós com ele, desliga celular, toda distração ali é um tempo de Deus, é o tempo de Deus. E de preferência, eu não vou vir do trabalho cansado, faculdade, enfim, esgotada, minha mente cansadíssima, eu não vou dar o último para o Senhor. É a hora que a minha mente ainda está apta a poder falar e também ouvir. Porque muitas vezes a gente só fala, mas não ouve Deus, né? Tem momentos da oração que você vai ficar em silêncio e Deus vai começar a ministrar no seu coração. Aquela quietude é o Espírito Santo provocando um silêncio em você para que você possa ouvir a voz dele, né? Te direcionando. Mais um versículo aqui, 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, diz o seguinte, regozijais-vos sempre, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Não é hoje, depois de 15 dias, depois de 30, não. Todos os dias, é a persistência na oração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então Deus se agrada que nós tenhamos esse tempo de oração. Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte, não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, nada pode te deixar inquieto, nada. Não estejais inquietos, né? Antes,
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Deus está sabendo de tudo que está acontecendo com você? Você tem, eu e você temos esse costume de conversar com Deus, aquele amigão nosso. Pode ser a coisa mais simples, uma mudança no trabalho, na faculdade, qualquer coisa simples. Nós temos o costume de dividir isso com Deus ou não? Ele é íntimo nosso. Né? Então ali diz, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplicas. Né? O que é oração? Oração, a palavra orar quer dizer verbalizar, conversar. E tem horas que não é oração, tem hora que é súplica, né? Quando você chora, aquele choro de alma, com a sua alma espremida ali falando com Deus, né? Então orações, que é um bate-papo com o Senhor, e às vezes súplicas. Então orações e súplicas. Com ação de graças, sempre dando graças, louvando ao nome de Deus. E aí, olha só, e aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então vai guardar o seu coração, nossa, é tão bom ter aquele alívio de coração, e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então, o que é a paz que excede todo entendimento? Muitas vezes a gente vai se ver em situações muito complexas e ainda assim vai vir uma paz. É Deus dizendo assim, olha, não olha para o que está acontecendo, olha para mim, porque eu estou operando em seu favor. Mateus 6,8, eu gosto muito, não está aqui, mas eu gosto muito. Mateus 6,8 diz assim, e Deus, antes de vocês orarem, já sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de orardes, o Senhor, teu Deus, teu Pai, já sabe do que você precisa. Muitas vezes a gente fica orando e pensando assim, acho que Deus não ouviu, acho que Deus não ouviu, acho que Deus não ouviu. Antes de você orar, a palavra diz que Deus já sabe o que você precisa. Então, não andeis ansiosos, descanse no Senhor. Muitas vezes a gente entrega uma causa na mão do Senhor, mas daqui a pouco a gente pega de volta. Né? Então eu estou falando para vocês aqui e está voltando para mim, porque é uma coisa que eu tenho que aplicar na minha vida também. Nós todos temos que fazer isso. Ok? 1 João 5,14 diz o seguinte, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós temos que pedir, tem que estar alinhado à vontade dele. Jeremias 29,12 diz assim, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, quando nós temos essa função, esse alinhamento de invocar, de ir atrás, de orar, Deus responde. Mateus 6,7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, quando eu oro, eu tenho que crer que o Senhor já está respondendo aquilo. Então, agora, na minha conversão, eu tinha dificuldade para entender uma passagem que dizia que nós já devíamos orar agradecendo a Deus. Eu falei, mas como que eu vou... Eu tinha uma dificuldade de fazer isso. Como que eu vou orar agradecendo? Isso daí chama confiança no caráter do Senhor. Quando eu estou orando, eu tenho que crer que o Senhor já está agindo. Quando Ele vê que eu me debrucei, que eu me coloquei em confiança nele, eu tenho que crer que ele já está agindo. Ele já está trabalhando em meu favor. Então minha oração muda, agora ela passa de pedido para gratidão. Eu já começo a fazer uma oração de gratidão. Pai, obrigado. Obrigado porque eu coloquei nas tuas mãos, e o Senhor é um Pai que responde orações, o Senhor já está trabalhando em meu favor. E por mais que a Bíblia diz, né, eu não me recordo agora a passagem, mas assim, não se atente àquilo que se vê, mas sim ao que não se vê, ao que é espiritual. Então muitas vezes nós olhamos para situações. É o desemprego, é um prognóstico médico, enfim, várias situações que nós olhamos, a gente se prende naquilo. Né? Satanás faz com que nós ficamos presos naquela situação e ele vai multiplicando a nossa visão em cima daquela situação. Para quê? Porque parece que aquele problema cresce tanto e Deus diminui. Mas o nosso Deus sempre é maior do que qualquer problema. Então nós temos que crer, quando nós oramos, que Deus já está trabalhando e começa a verbalizar. Não adianta só a palavra entrar na nossa mente. A palavra tem que entrar na mente e descer para o coração. O que é isso? Eu começo toda hora a falar comigo mesmo, com a ajuda do Espírito Santo. Não, o Senhor falou.
uma vez, duas vezes. Às vezes Satanás vai tentar jogar algo na sua mente. Você está falando de Deus, mas ó, você orou, parece que piorou a situação. Parece que ficou mais complicado e nós temos que batalhar com Satanás. Lembre-se que no deserto, Satanás chegou para Jesus e falou assim, olha, está escrito. Está escrito, está escrito. Ele queria confundir Jesus. Se você é o Filho de Deus, é óbvio que Jesus é o Filho de Deus, mas você viu? Olha só a jogada de Satanás. Se tu és mesmo o Filho de Deus, é colocar a dúvida, como ele tenta colocar em mim, como ele tenta colocar em você. Você é Filho de Deus, sim. Se você crê em Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, você é Filho de Deus, ponto. Então Satanás ele vai tentar colocar dúvida nessa filiação que você já tem. Então não é se eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus e eu tenho liberdade para entrar na presença dele. Então nunca deixe Satanás colocar a última palavra na sua mente. Quando ele jogar uma acusação, uma dúvida, então tente lembrar, com a ajuda do Espírito Santo, uma palavra que contraria aquilo e fale até em voz alta. Não precisa gritar no meio da rua, nada disso, mas fale para... Jogou uma palavra ali, jogue outra, assim Jesus fez, né? Está escrito, falou para Jesus. Jesus falou assim, mas também está escrito. Aí ele falou de novo, mas está escrito também. E Jesus foi lá e falou, mas também está escrito. Então não deixe Satanás ter a última palavra. Ele quer selar você, deixando a última palavra dele no seu coração. É uma semente do mal, é uma raiz do mal. Se você deixar a palavra de Satanás entrar no seu coração, ela vai virar uma sementinha, vai crescer, 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 daqui a pouco ela virou uma árvore. E você está apavorado, assustado, sem fé, porque você deixou aquilo crescer. Então não deixe Satanás ter a última palavra no seu coração, ok? A última, 1 João 5,15, diz o seguinte, e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha assim, ele nos ouve em tudo. Ele nos ouve em tudo. Então, é outra coisa que Satanás quer colocar na nossa mente. Será que Deus está ouvindo mesmo? Tem tanta coisa para ele resolver, tem as guerras aí, tem tanta coisa acontecendo. Deus, ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, nossa mente é limitada, é uma mente humana, né? Então a gente tem mania de comparar Deus a nós. Nós somos limitados, Deus não. Deus consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo, e isso para ele é a coisa mais fácil do mundo. Ele é muito além disso. Então nós temos que crer que em todas as nossas angústias, a Bíblia diz lá em Salmos que Deus se alegra com os que se alegram e que Deus chora com os que choram. Então Deus é um Deus participativo, é um Deus de comunhão, é um Deus que caminha junto. Eu não gosto muito, eu peço perdão para vocês, agora no fim do vídeo, de falar Deus. A oração do Pai Nosso, Jesus não nos ensina a dizer assim, Deus nosso que está no céu. Jesus nos leva a criar o hábito de dizer Pai Nosso que está no céu. Ele é meu Pai. Né? O Deus, ele é para outras pessoas que não creem, aí ele é um Deus, para quem não crê, para quem não é filho. Mas se na cruz, né, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que a todo aquele que nele cresce, né, tenha a oportunidade agora de ser chamado de filho, ser salvo. Eu sou filho e sou salvo. Isso não é será, não será. Não, eu sou filho sim. Nós somos filhos de Deus, porque nós cremos em Cristo. Então eu espero que de alguma forma tenha trazido luz, né, a essa situação que você está passando. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, amanhã, mês que vem, ano que vem, aonde você está vendo. Eu não quero aqui trazer nenhuma... Eu orei antes de começar esse vídeo que eu não apareça nesse vídeo, que a palavra de Deus e o Senhor apareçam na sua vida. Então eu peço de coração que Deus seja exaltado na sua vida, que você tenha mesmo o entendimento por parte do Espírito Santo de que o segredo para termos orações respondidas é a comunhão. O segredo de orações respondidas não é ao aparecer, sabe aquele amigo seu que quando ele te liga você já sabe que é para pedir alguma coisa, ele nunca aparece. Quando ele aparece você já sabe que ele vai te pedir alguma coisa, né? Isso não é comunhão, né? Amigo é aquele que você tendo ou não alguma coisa para ajudá-lo,
o simples fato dele estar do seu lado e você do lado dele, ele gosta disso, você também gosta. É isso que Deus quer de nós. Deus quer gerar em nós um coração debruçado na pessoa dele, que se alinha, que descansa na pessoa dele. Então, em nome de Jesus, que você tenha entendimento disso. Eu peço de coração para que o Espírito Santo traga mesmo revelação dessas palavras no seu coração, tá bom? Vou continuar orando, eu vou orar agora, quando terminar esse vídeo, para que quem estiver ouvindo seja tocado, né? Você não vai ver essa oração aqui, porque eu vou fazer a sós, né? Fechar a porta do meu quarto. Mas eu quero que você saiba que eu vou estar orando mesmo, para que Deus te alcance, né? Não só na mente, mas mais do que na mente, que Ele ganhe o seu coração. Porque você é filho de Deus, e agindo Deus, diz lá em Romanos 8, agindo Deus em seu favor, quem impedirá? Se o próprio Deus, Criador do céu e da terra, agir em seu favor, quem vai impedir? Então busque Ele. Só Ele pode trazer a resposta. Não são coisas, não são pessoas. Deus pode trabalhar através de coisas, através de pessoas, através de situações. Mas só Ele pode gerar a resposta que você está precisando, em nome de Jesus. Tá bom? Foi um prazer dividir a palavra com você. Ore pela minha vida também, para que Deus clarifique no meu coração tudo aquilo que eu estou tentando dividir com vocês, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Tchau, tchau.